Olá, me chamo Janaína, estou junto da minha colega de classe, Elisângela. Juntas nós vamos apresentar o nosso projeto de ensino, que tem como tema a ludicidade no processo de ensino, aprendizagem na educação infantil. Com o presente projeto, temos por intenção abordar um dos principais métodos pedagógicos utilizados na educação infantil, que é o trabalho voltado ao lúdico, né? A temática abordada nessa pesquisa foi a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem da educação infantil. Com isso, né, a partir desse princípio, para concretizar essa temática de forma mais significativa nas práticas educacionais, propõe-se neste trabalho fazer algumas considerações sobre a importância do lúdico como facilitador na aprendizagem da educação infantil, para que o desenvolvimento das crianças, onde possamos analisar a seguinte problemática trabalhada: qual a importância dos jogos e brincadeiras numa perspectiva lúdica no processo de ensino e aprendizagem dos alunos na educação infantil? Esse questionamento vem porque toda criança precisa e tem o direito de brincar. Desse modo, pretende-se enfatizar através desta pesquisa o quão o mesmo se torna indispensável, pois o jogo e a brincadeira é uma atividade de suma importância no período de infância, principalmente na educação infantil, e não pode perder espaço nessa fase da vida da criança, ou seja, o mesmo deve ser visto como o principal objetivo das escolas. Nota-se, né, que nos dias atuais a educação está passando por mudanças para atender melhor os educandos no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, faz-se necessário que as metodologias utilizadas pelos docentes venham suprir de modo prazeroso as necessidades dos educandos. É sabido que até os 6 anos de idade a criança atinge cerca de 80% de seu desenvolvimento, que é marcado por novas experiências, aprendizado e descobertas. Por isso que a mesma precisa de um atendimento adequado para ter seu processo de maturação, tornando o trabalho voltado ao lúdico essencial nessa fase. De acordo com a citação acima, podemos afirmar que o jogo e a brincadeira são atividades lúdicas preferidas dos alunos, pois fazem parte da vida de cada um. Por isso, é eficaz como instrumento pedagógico. Nesse contexto, vale ressaltar que é uma prática inovadora que facilita o processo de ensino, porém propõe que os educadores acompanhem suas atividades e conheçam a força que elas têm no processo educacional. E por fim, né, o trabalho está organizado em 3 tópicos, onde cada um tem como base voltada para o lúdico na educação infantil. O primeiro tópico abordará a fundamentação teórica do tema. No segundo tópico, externaremos os materiais e métodos e utilizaremos, e finalizaremos o terceiro tópico com os resultados e discussões. Trabalhar o lúdico na educação infantil é uma prática inovadora que se torna fundamental para se ter um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados, assim sendo o mesmo. Nos estudos de Kashimoto, o lúdico engloba a proposta de jogos, brinquedos e brincadeiras, tendo em vista a grande responsabilidade do educador para alcançar a aprendizagem dos educandos, fazendo-se a integração dos conteúdos curriculares proposto com o lúdico, mas sem negar que todos têm o direito de aprender e aprender como fazer, com prazer. Santos afirma que a palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e brincadeiras, e é relativo também à conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. Nesse sentido, os autores acima falam que o direito da criança de brincar, expressar, pensar, interagir e comunicar-se, acesso aos bens socioculturais, ampliando o desenvolvimento de suas capacidades, expressão, comunicação, interação social, pensamento, ética e estética, socialização, participação e inserção às práticas sociais, sem discriminação, assistência a cuidados de sobrevivência e desenvolvimento da sua identidade. Por meio dessas práticas inovadoras, através do lúdico, o professor pode aperfeiçoar suas metodologias. Segundo Ribeiro,
ressalta que o lúdico é a parte integrante do mundo infantil da vida de todo ser humano. O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. O lúdico na educação apresenta em suas práticas pedagógicas possibilidades em todas as áreas do conhecimento. De acordo com o autor, fala que as brincadeiras e os jogos são, sem dúvida, a forma mais natural de despertar na criança a atenção para uma atividade. As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem e desenvolvem na criança várias habilidades como atenção, memorização, imaginação, enfim, todos os aspectos básicos para o processo de aprendizagem que está em formação, sendo a educação infantil a base da formação socioeducacional de todo cidadão. O lúdico se constitui num recurso pedagógico eficaz, que envolve o aluno nas atividades, permitindo a criança se desenvolver cognitivamente. Conforme afirma Kashimoto, o jogo é uma atividade livre que engloba uma significação, possui grande valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, na qual estimula o desenvolvimento corporal, a vida psíquica e a inteligência, adaptando a criança ao grupo e preparando para viver em sociedade. As atividades lúdicas permitem que as crianças mantenham a atenção e concentração ao participarem de jogos e brincadeiras, auxiliando o amadurecimento cognitivo e pode servir de estímulo para o desenvolvimento da criança. O brincar em sua leveza e descontração é uma coisa séria, porque é através do qual a criança desenvolve diversos aspectos essenciais, tais como a linguagem, o pensamento, a socialização e a iniciativa da autoestima, E é por isso que através da ludicidade, que os alunos passam a conhecer suas habilidades e passam a socializar com mais segurança. Sabemos que os jogos e brincadeiras estão inseridos na educação e sua contribuição é de fundamental importância. Sendo assim, os jogos e brincadeiras se tornam essenciais no desenvolvimento da criança na educação infantil, pois através do mesmo a criança aprende a respeitar regras e favorece a autoestima, além de favorecer a parte cognitiva e psíquica. O lúdico como facilitador da aprendizagem na educação infantil. Nos dias de hoje, se torna um importante aliado para se trabalhar a educação infantil. E assim sendo, o mesmo tem como finalidade ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Santos, a palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. A atividade lúdica surgiu como nova forma de abordar os conhecimentos de diferentes formas e também uma atividade que favorece a interdisciplinaridade. O lúdico é reconhecido como um elemento essencial para o desenvolvimento de várias habilidades, em especial a percepção da criança. Refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade de ação. Abrange atividades despretensiosas, descontraídas e desobrigadas de todo e qualquer espécie de intencionalidade ou vontade alheia. É livre de pressões e avaliações. São nas atividades lúdicas que a criança ganha entendimento e aprende a agir no âmbito cognitivo. Segundo fala o autor acima citado, a criança comporta-se de forma menos obrigatória e muito mais ativa do que nas atividades da vida real. A ludicidade é um bem necessário que acompanha o ser humano em qualquer idade e não pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, além de facilitar os processos de socialização, expressão e construção do conhecimento. Assim, o lúdico se torna um recurso metodológico riquíssimo no espaço escolar. Brincando e jogando, a criança constrói um novo conhecimento, revivendo experiências cotidianas e, através do presente, projetar o futuro, transitando entre o mundo inconsciente e a realidade, pois
fantasia e realidade se complementam. Todavia, esta proposta de trabalhar as atividades lúdicas e exercitar a imaginação, a criação, estimular o prazer e liberar a alegria que existe em cada criança, que faz com que o trabalho voltado ao lúdico na educação infantil desenvolva um importante papel para melhorar a interação entre o aluno, o professor e o espaço escolar. Santos, fala que a criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo o seu próprio pensamento. A linguagem tem importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança, à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo que faz de conta, são reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por meio da combinação entre experiências passadas e novas possibilidades de interpretações e reprodução do real, de acordo com suas afeições, necessidades, desejos e paixões. Estas ações são fundamentais para a atividade criadora do homem. Como já sabemos, os brinquedos e as brincadeiras são fontes inesgotáveis de interação lúdica e afetiva. Para uma aprendizagem eficaz, é preciso que o aluno construa o conhecimento, assimile os conteúdos, E o jogo é um excelente recurso facilitador da aprendizagem. O papel do professor como facilitador da aprendizagem voltada ao lúdico. O papel do educador como facilitador dos jogos, das brincadeiras, da utilização dos brinquedos e principalmente da organização dos espaços lúdicos para crianças de 3 a 6 anos de idade inseridos na educação infantil. Muito poderia ser dito, mas gostaríamos de chamar a atenção sobre alguns aspectos considerados importantes para facilitar a relação do aluno e do professor nas atividades lúdicas, Mello afirma o seguinte, que o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras aliados ao ensino de conteúdos escolares e mediados por professor, preocupado com a transformação, compreensão e efetiva aprendizagem, além de tornar as aulas mais produtivas e divertidas. Ainda contribui para o desenvolvimento, além de tornar as aulas mais produtivas e divertidas. Ainda contribui para o desenvolvimento da criticidade e concentração da criticidade e cooperação entre os alunos, atuando como estimulador do desenvolvimento do raciocínio. Nesse sentido, é papel do educador observar e coletar informações sobre as brincadeiras dos alunos para enriquecê-los, em futuras oportunidades. Sempre que possível, o educador deve participar das brincadeiras e aproveitar para questionar com as crianças sobre as mesmas. É importante organizar e estruturar, o espaço de forma a estimular a criança a necessidade do brincar. E também, visando facilitar a escolha das brincadeiras. O autor, Kashimoto, afirma que um dos aspectos mais importantes a ser levado em conta pelo professor e pelo psicopedagogo é o conhecimento das estruturas prévias da alienação do saber que o professor e o aluno apresentam em relação ao uso do brinquedo, jogos e materiais pedagógicos. Vale ressaltar que os métodos de ensino foram a preocupação dos educadores durante anos. Não se dava praticamente nenhuma importância para a maneira em que o aluno assimilava os conteúdos e se a aprendizagem era realmente eficaz. Atualmente, a preocupação está em descobrir como a criança aprende. O professor pode usar uma estratégia de ensino excelente na sua visão, mas se não estiver adequada ao modo de aprender da criança, de nada servirá. Toda criança gosta de brincar. Então, se a criança aprende brincando, por que então não ensinar da maneira que ela aprende melhor, de forma prazerosa e, portanto,
eficiente, ou seja, trabalhar de forma lúdica. Para o autor, o educador infantil deve ser consciente da importância de seu papel na vida das pequenas crianças, conhecê-las profundamente, estabelecer laços de efetividade com elas e, principalmente, estar ciente de todas as etapas que compõem o desenvolvimento infantil. Desta forma, planejará suas ações pautadas nas múltiplas linguagens e nos eixos norteadores, possibilitando o desenvolvimento integral das crianças. Portanto, não se pode esquecer que é papel do professor selecionar, planejar, organizar, articular experiências para que os alunos avancem em sua aprendizagem. Nos jogos de regras, o professor não precisa estimular os valores competitivos, e sim tentar desenvolver atitudes cooperativas entre as crianças, mostrar que o mais importante no brincar é participar das brincadeiras e dos jogos e não competir. O educador tem que respeitar o direito da criança em participar ou não de um jogo. Neste caso, o professor tem que criar situações diferentes de participação dela nas atividades, como auxiliar com materiais, fazer observações, emitir opiniões, corrigir e outras. Assim, o papel do professor é de fundamental importância, né, durante as atividades lúdicas, caracterizando-se como o condutor do processo, provocando a participação coletiva e desafiando o aluno na busca do encaminhamento e soluções dos problemas, pois é através do jogo que podemos despertar e incentivar a criança para o espírito de companheirismo e de compreensão. Para Oliveira, né, Hashimoto, o educador pode desempenhar um importante papel de transcorrer as brincadeiras se conseguir diferenciar os momentos em que deve só observar, em que deve intervir na coordenação ou em que deve integrar-se como participante das mesmas. Com uma boa dose de criatividade, o educador poderá, juntamente com os alunos, realizar, né, várias construções, uma vez que trabalhar com o lúdico tem como objetivo servir de base para o surgimento de novas ideias, para o favorecimento do processo de ensino e aprendizagem. Acredita-se que o ensino e aprendizagem na educação infantil será melhor quando os professores tiverem uma melhor qualificação, aprendendo a lidar com a diversidade e acolhendo de melhor forma, né, todos que procuram a escola como uma única alternativa de mudança na sociedade. A formação, principalmente do professor, deve ser contínua, pois é necessário que eles estejam utilizados para oferecer um ensino de qualidade à sua turma. Sua elaboração deu-se a partir de diversas etapas, como determinação de objetivos, elaboração de plano de trabalho, identificação das fontes, confecção de fichas e redação do trabalho. Conforme esclarece Bocato, a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema, hipótese, por meio de referências teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sobre que enfoque ou perspectivas foi o tratado assunto apresentado na literatura científica. Todavia, na procura de esclarecer nossas dúvidas e alcançar nossos objetivos, dispusemos de um grande leque de material bibliográfico. Para nós, enquanto pesquisadores, muitas vezes os atalhos tomados em artigos e livros nos ajudaram a esclarecer e conhecer como o lúdico se torna importantíssimo na educação infantil. Assim sendo, para a realização de uma pesquisa bibliográfica, é indispensável termos em mãos um acervo baseado nas concepções de autores que busquem em seus estudos a temática pesquisada.
Sabe-se que a pesquisa bibliográfica é um trabalho de investigação, cauteloso e eficaz na busca de esclarecimentos e do conhecimento, e assim se torna a base fundamental para alcançar todo de uma pesquisa. A elaboração do nosso trabalho, primeiramente abordou o que queríamos encontrar enquanto pesquisadores. A partir daí, vimos que os artigos e livros fundamentados elevaram um alto grau de importância para o nosso momento pré-redacional deste projeto, assim como justifica-se a pesquisa bibliográfica como uma forma bastante rica e se torna um grande aliado e facilitador no desenvolvimento do trabalho, além de ser uma norteadora para sanar possíveis dificuldades no decorrer da pesquisa. A partir das premissas levantadas nesse estudo, constatou-se que o sucesso da aprendizagem infantil se estabelece através de uma praxis pedagógica que leve em consideração a criança como um ser com características e ritmos próprios, com os quais podem ser trabalhados por meio de atividades lúdicas, os quais contribuem para a vida afetiva pela satisfação encontrada nas atividades e pelo alívio de tensões que permitem um clima de satisfação para o aluno. Hoje sabemos que o brincar é algo garantido por lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 16, inciso 4, estabelece que toda criança tem direito a brincar, praticar esporte e divertir-se, né? Vimos que durante muito tempo as brincadeiras não eram consideradas como atividades metodológicas e de aprendizagem. Hoje, esse direito é garantido e reforçado pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Diante disso, constata-se a importância das brincadeiras como intenções educativas, ou seja, né, a aprendizagem por meio de atividades lúdicas são atrativas e assim todos participam, tendo em vista que nessa fase as crianças têm bastante energia e devem ser livres para se movimentarem. Assim sendo, constatamos que o professor deve promover método de ensino com atividades lúdicas para que a criança possa interagir entre si, né? Conforme Kashimoto, né? Ele cita que, se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, adquire noções espontâneas em processos interativos envolvendo o ser humano inteiro, com suas cognições, afetividade, corpo de interações sociais, o brinquedo desempenha um papel de grande relevância para desenvolvê-lo. Ao permitir a ação intencional, a afetividade, a construção de representações mentais, cognição e a manipulação de objetos e desempenho de ações sensório-motoras, físico, e as trocas de interações social, o jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Assim, nesse sentido, vimos que se faz necessário um repensar por parte dos educadores em como se analisa a criança, compreendendo como um ser capaz de construir os seus próprios conhecimentos, ser criativo e autônomo. Para isso, devem-se utilizar os jogos e brincadeiras como recursos fundamentais para o trabalho no ensino infantil, pois dessa forma, entende-se a necessidade de ação, de movimentos e de aprendizagem do aluno. A valorização pelo educador do caráter lúdico e educativo dos jogos e brincadeiras toma um espaço de sala de aula adequado ao desenvolvimento da criança, assim como a aprendizagem dos conhecimentos escolares. Na atual sociedade contemporânea, o aluno precisa ser estimulado e se desenvolver no processo de ensino-aprendizagem, levando-se em consideração, de acordo com Piaget, suas fases de desenvolvimento, de acordo com Vygotsky, seu contexto sociocultural, levando-se em consideração que o lúdico é inerente à criança,
As escolas brasileiras deveriam utilizá-lo como ponto estratégico no desenvolvimento físico e intelectual do aluno. O autor Vygotsky, né, ele afirma que a escola é o local onde intencionalmente, né, a intervenção pedagógica faz acontecer o processo de ensino e aprendizado. O objetivo da escola, portanto, é fazer com que os conceitos espontâneos da criança de senso comum se transformem em conhecimentos científicos através da mediação e da interação. Nessa teoria, a criança não é apenas o sujeito de aprendizado, e sim aquele que aprende os valores, a linguagem e o próprio conhecimento com o outro. Nesse sentido, concordou-se que é importante refletir a maneira como o jogo e a brincadeira vêm sendo utilizados como recursos pedagógicos para ajudar na aprendizagem do educando de ensino infantil. Portanto, não podemos deixar de salientar que esse objeto deve estar relacionado aos conteúdos escolares, atendendo à necessidade dos educandos e ao mesmo tempo em que se coloquem o serviço de aprendizagem envolvendo os conteúdos da grade curricular. O mesmo ajuda a desenvolver o raciocínio lógico da criança, social e cultural, tanto dentro ou fora da escola. Alguns exemplos, nós temos dentro da escola e chegamos ao entendimento que os alunos da educação infantil precisam ter clareza de suas responsabilidades e da sua importância. Isto significa redimensionar as práticas pedagógicas na aprendizagem infantil, onde o lúdico apresenta a plena libertação da criança. Desse modo, chegou-se ao entendimento que existe necessidade de estabelecer condição institucional para a qualidade educacional deste trabalho. Entretanto, observa-se que brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e autonomia. Porém, o fato da criança, desde muito cedo, ser capaz de comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação e capacidade, podendo amadurecer algumas capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. Logo, a ludicidade na escola deve ser encarada como normas e regras a serem cumpridas e estabelecidas, onde, através do brincar, o aluno entra numa realidade vivida no seu dia a dia. E assim o docente pode conscientizar e transmitir para os alunos que este tema é de extrema importância e cabe aos alunos conhecerem as diferenças entre apenas brincar e saber que, através da brincadeira, o mesmo aprenderá conteúdos a serem levados para seu futuro. A partir das análises, percebeu-se que o lúdico é uma opção bastante eficaz para trabalhar em sala de aula. Com isso, a pesquisa nos mostrou que o trabalho voltado ao lúdico se faz necessário para que os alunos vejam os conteúdos de forma prazerosa, onde os mesmos se inserem demonstrando suas qualidades. Diante das informações coletadas por meio de pesquisa e a partir dos estudos realizados sobre o tema em questão, é possível chegar a um entendimento consciente sobre a importância do lúdico na educação infantil. O estudo em pauta revelou que as atividades lúdicas estão presentes e são importantíssimas nas turmas de educação infantil, mas há ainda muitas dificuldades encontradas pelos professores ao trabalhar com o lúdico em sala de aula. Devido a esses desafios, a escola, como formadora de opinião, pode trabalhar o lúdico e o transformar para que todos possam usufruir deste ambiente e possa demonstrar que conviver com a ludicidade é conhecer que o nosso convívio familiar também convivemos cercados de dinâmicas e brincadeiras. E cabe à escola produzir conteúdos voltados para a formação do trabalho lúdico. Santos nos fala que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo por isso indispensável a prática educativa. E completamos de mãos dadas, Vamos atravessar o caminho onde nossas histórias se cruzam e se completam e se constroem. Contudo, aprendeu-se dessa forma que trabalhar o lúdico na educação infantil ajudará a desenvolver na criança um comportamento prazeroso
né? Pois a criança aprende brincando e se divertindo através da imitação, da socialização, da interação ou dificuldades a ser vencidas. Obrigada!